Vamos resolver a questão do grupo 2. Uma esfera largada de uma certa altura cai verticalmente até atingir o solo. Na figura 2 apresenta-se um esboço do gráfico do módulo da velocidade v dessa esfera em função do tempo t, desde o instante em que a esfera é largada até atingir o solo. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa. Portanto, temos aqui o gráfico do módulo da velocidade da esfera em função do tempo ao longo da queda da esfera. 1.1. Qual das opções pode representar a velocidade e o vetor velocidade e a aceleração, o vetor aceleração, da esfera num dado instante durante a queda? Ora, isto é um movimento de queda e nós sabemos é um movimento retilíneo e, portanto, o vetor velocidade vai ter a direção e o sentido do movimento e, portanto, podíamos logo eliminar a opção A e a opção B. A opção A e a opção B eram logo eliminadas porque o vetor velocidade tinha sentido de baixo para cima. E o vetor velocidade tem que ter sentido de cima para baixo. Agora vamos lá ver para onde é que aponta o vetor aceleração desta esfera. Se nós analisarmos aqui o gráfico do módulo da velocidade em função do tempo, nós sabemos que o declive das retas tangentes a esta linha deste gráfico é igual à aceleração, é igual à componente escalar da aceleração da esfera durante a sua queda. E nós podemos ver que o declive das retas tangentes é sempre positivo, nunca muda de sinal. E nós sabemos que, como a esfera partiu de uma velocidade inicial de 0, para um certo valor de velocidade significa que o movimento inicial tem que ser acelerado. No início da queda, o vetor aceleração e o vetor velocidade têm que apontar para o mesmo sentido. E como o declive das retas tangentes no início da queda é positivo e permanece sempre positivo, significa que em qualquer instante da queda da esfera, o vetor velocidade e aceleração têm sempre o mesmo sentido e o movimento foi sempre acelerado. E, portanto, a opção correta tinha que ser a opção D. Vamos passar para 1.2. Conclua se a variação da energia cinética da esfera entre a posição em que é largada e o solo é maior, menor ou igual ao trabalho realizado pela força gravítica que nela atua nesse deslocamento. Apresente num texto estruturado e com linguagem científica adequada a fundamentação da conclusão solicitada. Portanto, o que nós temos que concluir é se a variação da energia cinética da esfera é maior, menor ou igual ao trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera durante a queda. Ora, nós temos um teorema, que é o teorema da energia cinética, que se nós formos consultar aqui o formulário do exame, é uma forma que aparece no formulário do exame, aqui está ela, que diz que a soma do trabalho das forças que atuam num corpo é igual à variação da sua energia cinética. E, portanto, temos aqui uma forma que relaciona a variação da energia cinética, que nós temos que concluir se é menor, maior ou igual que o trabalho de uma força neste problema. Portanto, este teorema da energia cinética vai nos ser muito útil. Então, eu posso dizer que o trabalho da resultante das forças, ou a soma dos trabalhos que atuam num corpo, é igual à variação da sua energia cinética. Eu quero saber se este valor é maior, menor ou igual ao trabalho da força gravítica. E o teorema da energia cinética refere-se ao trabalho da resultante das forças, ou à soma do trabalho das forças que atuam num corpo. Então vamos lá ver que forças é que atuam nesta esfera durante a sua queda. Se nós analisarmos o gráfico do módulo da velocidade da queda em função do tempo,
podemos verificar que o módulo da velocidade não varia linearmente com o tempo. Se o módulo da velocidade variasse linearmente com o tempo, esta linha seria uma reta, o que significava que a aceleração da esfera era sempre constante ao longo da sua queda. Como a aceleração da esfera, que é dada pelo declive das retas tangentes à linha do gráfico, não permanece constante, significa que, para além da força gravítica que atua na bola, temos que ter aqui outra força a atuar na bola. E a outra força que atua na bola, isto é um movimento de queda no ar, e a força que está a atuar na bola, para além do seu peso, para além da força gravítica, é a força da resistência do ar. Portanto, vamos ter sempre a força gravítica a atuar na bola durante a sua queda e vamos ter uma força de resistência do ar, que vai variando de intensidade ao longo da queda, porque a força de resistência do ar é tanto maior quanto maior for a velocidade da esfera e, portanto, varia de intensidade. Este vetor varia também ao longo da queda, mas é sempre menor que a intensidade da força gravítica, porque o movimento continua a ser sempre acelerado, ou seja, a força resultante aponta sempre para baixo. Ora, então, podemos começar a nossa resposta por dizer que o módulo da velocidade da esfera não varia linearmente com o tempo, vírgula, o que significa que atuou uma força de resistência do ar para além da força gravítica na esfera ao longo da sua queda. Ora, agora nós sabemos que, pelo teorema da energia cinética, sabemos que a soma dos trabalhos das forças que atuam na esfera é igual à variação da energia cinética. Então vamos mencionar isso. Pelo teorema da energia cinética, sabemos que o trabalho da resultante das forças é igual à variação da energia cinética. Como nós temos aqui duas forças sempre a atuar no corpo durante a sua descida, nós podemos dizer que a variação da energia cinética é igual à soma do trabalho de cada uma das forças que atuam na esfera durante a sua descida. É igual ao trabalho da força gravítica mais o trabalho da força de resistência do ar. Agora, nós sabemos que o trabalho da força gravítica durante este movimento de queda, portanto, o sentido do movimento é descendente, é de cima para baixo, a sua direção é retilínea e, portanto, o sentido do movimento, como é de cima para baixo, e nós sabemos que a força gravítica tem sentido sempre também de cima para baixo e a direção é igual à direção da linha que une o centro de massa do corpo e o centro da Terra e, portanto, o trabalho da força gravítica nesta queda vai ser positivo, vai ter um valor positivo. A força gravítica vai fazer aumentar a velocidade da esfera. A força gravítica realiza trabalho positivo. Enquanto que a força de resistência do ar
é uma força dissipativa. É uma força que faz diminuir a energia cinética de um corpo e, portanto, a força de resistência do ar vai realizar trabalho negativo. Significa que, se este valor é positivo e este valor é negativo, a soma dos dois valores, que vai ser igual à variação da energia cinética, vai ter que ser um número, vai ter que ser um valor menor que o trabalho da força gravítica, porque este valor é negativo. Então, podemos dizer que a força da resistência do ar é uma força dissipativa e realiza trabalho negativo. Podemos também dizer que esta força faz um ângulo de 180 graus com o vetor de deslocamento. E, portanto, o seu trabalho vai ser negativo. Ponto final. A força gravítica realiza trabalho positivo. Logo, a soma dos trabalhos destas duas forças, vírgula, que é igual à variação da energia cinética, vai ser menor que o trabalho realizado pela força gravítica. Ponto final. Então, concluindo, a variação da energia cinética da esfera ao longo da queda é menor que o trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera ao longo da descida. E tínhamos feito a 1.2. Vamos passar para 1.3. Considere o solo como nível de referência da energia potencial gravítica. Qual das opções pode representar um esboço dos gráficos da energia cinética da esfera e da energia potencial gravítica do sistema esfera mais terra em função da altura h a que a esfera se encontra do solo? Ora, então nós sabemos que a energia potencial gravítica depende da massa do corpo, depende da aceleração gravítica e depende da altura do corpo em relação à superfície da Terra. Então, quanto maior for a altura do corpo em relação à superfície da Terra, que é o nosso nível de referência, maior vai ser a energia potencial gravítica. Quando a altura aumenta, a energia potencial gravítica também aumenta. E aumenta de forma linear. Portanto, a nossa linha da energia potencial gravítica em função da altura tem que ser uma reta, a nossa linha do gráfico, tem que ser uma reta com declive positivo. Portanto, que é o que se encontra, por exemplo, na opção A. Na opção B não, na opção C também não, mas na opção D também temos aqui uma variação correta da energia potencial gravítica em função da altura. Agora vamos lá distinguir entre a opção A e D. Se nós repararmos na opção D, o que aparece aqui como linha da energia cinética em função da altura, realmente
Quanto maior for a altura da esfera em relação ao solo, a esfera é largada de uma certa altura em relação ao Sol, portanto a sua velocidade inicial é zero e a velocidade vai aumentando, o que significa que quanto mais próxima a esfera estiver da superfície terrestre, maior é a sua energia cinética. Quanto maior for a altura da esfera em relação à superfície do Sol, menor vai ser a sua energia cinética, e realmente a energia cinética é tanto menor quanto maior for a altura da esfera em relação à superfície da Terra. Mas será que a energia cinética varia de forma linear com a distância que ela se encontra à superfície da Terra? Se a energia cinética variasse desta forma, nós podíamos ver que, qualquer que fosse a altura da esfera em relação ao solo, por exemplo, podíamos escolher esta altura, se nós somássemos a energia cinética da esfera com a energia potencial gravítica da esfera com a energia cinética da esfera a uma certa altura, iríamos reparar que este valor, o resultado da soma da energia cinética com a energia potencial gravítica, era sempre o mesmo neste gráfico. Nós sabemos que a soma da energia cinética com a energia potencial gravítica é igual à energia mecânica. Portanto, este gráfico estava a dizer que a energia mecânica da esfera, durante a sua queda, permanecia sempre a mesma. E nós sabemos que a energia mecânica de um corpo só permanece igual se as forças que atuarem no corpo forem conservativas. E nós sabemos que durante a queda da esfera atua uma força que não é conservativa, que é a força de resistência do ar. Logo, a energia mecânica da esfera tem que ir diminuindo ao longo da queda. E a soma da energia potencial gravítica com a energia cinética da esfera não é sempre a mesma, porque a energia mecânica não é sempre a mesma. E, portanto, entre o gráfico A e D, nós tínhamos que escolher a opção A. Que dizia então que a energia mecânica da esfera não se conserva. Ser a opção A, a correta.